Fala, meu povo! Estamos de volta aí com o Vozes da Lousa podcast. Depois de um mês parado, mas é o período de carnaval, né? A gente sabe que fevereiro é um mês curto, corrido, mas o Vozes da Lousa está mais ativo do que nunca, né? E nós avisamos aqui no episódio de janeiro que a gente teria o próximo, né, com um tema aí bastante amplo, um tema de suma importância, que é educação e política. A proposta aqui do Vozes da Lousa é tratar de educação a nível técnico e superior. E como a educação ela pode ser desenvolvida de uma forma a promover não só os alunos, mas os cidadãos e a sociedade como um todo. E para essa conversa de hoje aqui, nós temos um convidado aqui mais que especial aqui, consultor financeiro, professor universitário, formado em economia, nosso querido amigo Ciei Rodrigues. Seja bem-vindo, meu querido, presidente do Partido Novo também de Jaboatão, que vai trocar aqui uma ideia conosco sobre essa questão de economia não, educação e política. Também aqui, né, nosso querido Diogo, mais uma vez, né, como sempre, para quem não sabe, os dois aí eram inimigos. Grandes inimigos. Mas hoje estamos do mesmo lado da força hoje. Calma, que é só inimigo no tatame, tá, gente? São lutadores aí, e aqui a gente une forças pelo propósito da educação. Mas seja bem-vindo, Ciei. Prazer ter você aqui, né? Abraão, muito obrigado. Obrigado, Diogo, pelo convite. Será uma grande alegria poder debater esse tema tão importante para a nossa sociedade, educação, política, como é que uma influencia a outra, e vai ser muito interessante esse podcast. Certamente todos vocês que estarão nos assistindo vão gostar muito do que será comentado. E aí, Diogo, mais uma? Mais uma, Abraão. Vamos lá. Povo, estamos aqui junto mais uma vez, nesse momento maravilhoso, onde a gente vai trazer aqui justamente a importância desse tema para que a gente possa compartilhar de forma clara e objetiva o que é que tem a ver a opinião e a política dentro da educação. Então vai ser certamente um momento muito importante, onde a gente vai ter essa troca, e tenho certeza que, como você falou, todo mundo vai sair ganhando. A gente vai ter algumas perguntas, blocos aqui de participação também, mas é importante que a gente entenda, né, que nós passamos quase uma década, né, dentro de um regime escolar. Hoje mudou, né? Na minha época, na nossa, né, primeira, segunda, terceira, quarta série, hoje é primeiro, segundo, terceiro ano. Então, ainda bem que colocaram o nono ano depois que eu terminei. Inventaram essa moda quando eu estava na oitava série, não. Botaram depois. Mas a gente passa um tempo da nossa vida aí dedicado ao ensino, à aprendizagem, entre outras coisas, e a gente ainda percebe, a nível de educação nacional, falando de Brasil, um nível ainda muito baixo dos nossos estudantes em relação à pesquisa e desenvolvimento científico. A gente observa aí que em rankings de leitura, desenvolvimento, pesquisa acadêmica, a gente fica atrás aí de países que, olhando a nível de economia mesmo, a gente tem muito mais condição de estar bem mais à frente, né? E aí a gente coloca um questionamento a se perguntar qual de fato é o papel da escola. Qual de fato é o papel dos professores, qual de fato é o papel do nosso sistema educacional em desenvolver essas pessoas. Onde é que está essa falha? Como é que você analisa isso aí, Ciei? Olha só, existem muitos fatores, muitas causas raiz que podem explicar esse problema. Eu quero contextualizar uma questão muito interessante. Na década de 60, nós tínhamos um presidente no Brasil que era o João Goulart. E João Goulart, ele já estava com carta branca dada por Moscou para ressuscitar o comunismo decaído lá na antiga União Soviética, aqui na América Latina. E aí, a começar pelo Brasil. E aí o que acontece? Em 64 teve o que o pessoal chama aí de golpe, mas eu chamo, na verdade, de contragolpe, dando o nome correto aos bois. E em 1º de abril de 64, João Goulart, Jango, o famoso Jango, ele cai, ele é destituído, e aí entra o regime militar. Só que o regime militar, que começa com Castelo Branco, Abraão, ele comete uma falha muito grande. Por quê?
Porque eles entregam 21 universidades federais como forma de compensação pela perda do poder político que a esquerda teve, porque João Goulart caiu. Eles entregam 21 universidades federais nas mãos de quem? Da esquerda. Aí, bora lá. O pessoal da direita, os militares, colocam um soldado dentro de uma sala de aula para saber se o professor ali na universidade estava incitando luta armada, guerra armada. Não estava. Na verdade, o professor estava incitando uma luta cultural, uma guerra cultural. O gramscismo. Com Antônio Gramsci. Ou seja, era preciso destruir o homem por dentro, destruir os pilares da civilização ocidental, quais sejam filosofia grega, direito romano, moral judaico-cristã. A partir daí, o homem seria destruído por dentro e depois, subsequentemente, o que queria acontecer? O capitalismo seria abolido. Pronto, essa era a ideia. Então, esse foi o grande tiro no pé dado pelos militares. Então, essa galera que cresceu dentro das universidades federais a partir da década de 60, que se tornaram professores dos nossos pais, que se tornaram professores, nossos professores. Exato. Esse pessoal foi forjado na mentalidade anticapitalista, numa mentalidade progressista, comunista. E aí a ideologia entra fortemente no ensino, na educação. Isso é um ponto. Porque a ideologia, na verdade, ela não é necessariamente ligada à realidade. A ideologia, alguém pode ter uma visão de mundo, uma ideia, mas uma ideia totalmente descolada da realidade, que não tem nada a ver com a realidade, e ela não se aplica. Exato. É apenas uma utopia. Eu tenho aqui uma imagem do paraíso e eu quero trazer esse paraíso do céu para a terra e aplicar. Sim. Isso aí pode custar, inclusive, milhões de vidas, se for o caso. Entendeu? Então, a gente precisa, em primeiro lugar, colocar os fatos, a realidade sobre as ideias. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que a gente pode também observar, e é derivado disso, é porque nós temos, de alguma maneira, uma ideia errada da responsabilidade da educação. Quem é responsável, de fato, pela educação? Eu respondo. O responsável pela educação é a família, são os pais. Começa na célula máter da sociedade, que é a família. Primeira instituição criada no mundo. Como diria Rui Barbosa, o baiano Rui Barbosa, família, célula máter da sociedade. Macho, fêmea, prole. Ponto. Então, eu sou responsável direto, e minha esposa, pela educação dos meus 3 filhos. Certo? A escola é o quê? Falando mais no sentido do ensino básico. É alguém que auxilia os pais nessa educação. É um braço auxiliar na educação. Acontece que aqui muitos pais acabam transferindo suas responsabilidades para a escola, para o colégio. E essa coisa, de fato, vai subindo, vai chegando errado lá no ensino superior, e aí a gente vai ter algumas distorções. Então, assim, a gente pode aqui apresentar uma lista de problemas, de fatores, de causas que explicam essa educação nossa degenerada. Sim. Sabe? A gente tem aí como desdobramento do primeiro ponto que eu acabei de falar. A esquerda trabalha muito com o aspecto apenas quantitativo e não qualitativo. Então, para a esquerda, o que importa é quantos alunos eu coloquei dentro da universidade. Isso já começa, inclusive, principalmente com o Luiz Inácio Lula da Silva, mas essa questão da distorção, da ideologia, principalmente com Fernando Henrique Cardoso nas universidades. Lula acentua isso, entendeu? E se preocupa muito com quantidade. Nós precisamos empurrar goela abaixo o máximo possível de alunos dentro da universidade, mesmo que não estejam tão preparados assim. E aí a universidade deixou de ser a aristocracia do saber. Exato. A universidade deixou de ser aquele grande centro de pesquisa, de formação de pesquisadores, e passou a ser um centro de formação de militantes políticos. Então, sai da universidade pessoas a serviço
de uma bandeira ideológica de um agente político aí da esquerda. Então, assim, está tudo errado aqui no Brasil. Eu poderia elencar outros fatores, mas por hora eu vou começar com esses. A gente sabe que existe o princípio da neutralidade do Estado, né? Então, o Estado em si ele é neutro nessa questão, não só, o pessoal fala, né, de religião, né? Laico. O Estado é laico, mas não é laicista. Cada um tem a sua religião, mas se tratando da forma política, ele é neutro. Então, essa questão de sala de aula, a figura central do professor tem que ser uma figura de neutralidade. Ele não pode induzir. Pegando o seu gancho aí, e essa semana eu estava relendo o meu livro de geografia, da 8ª série. Aí, naquela época, a gente não tem como perceber, porque a gente sabe que muitas vezes o aluno ele é levado. O aluno ele é influenciado, porque o professor, quer queira, quer não, é um líder em sala de aula. Então, o aluno ele é influenciado e ele vai seguir a orientação que o seu mestre colocar. Eu estava lendo ali a respeito da Guerra Fria, geografia contemporânea, essas coisas todas, e você percebe agora, evidentemente, depois de uma análise mais críticas, que sempre você tem uma indução a um princípio partidário do ponto de vista do autor. Então, o autor ele coloca a sua posição, né, política, ideológica, filosófica, dentro do conteúdo, acentuando mais que o professor repasse aquilo ali. E isso tem um fator de explicação, que nos últimos anos o maior comprador de livros foi o Estado. O mercado editorial, obviamente, depois aí da parte digital, muitos livros físicos perderam aí a sua vez no mercado, mas se tratando de escola, o maior comprador é o Estado, a nível global. Mas, para que essa compra seja efetuada, você tem que seguir alguns critérios estabelecidos pelo próprio Estado, né? O Ministério da Educação. O livro tem que ser assim, dessa forma, de tal jeito, dessa maneira, tem que seguir esse requisito. E aí você despeja milhões de livros dentro de sala de aula com total e claro espectro político definido, ideológico e filosófico, nas mãos de pessoas que se formaram nesse tipo de universidade há anos, que já vem com essa corrente também. E aí você não tem o direito do aluno falar. Você não tem o direito do aluno falar. Se você pegar uma universidade hoje e um aluno disser que ele é contra qualquer tipo de bandeira que ali é pregada, ele vai ser estigmatizado. Isso é USP, isso é federal, isso é rural, isso é qualquer uma. Então, a gente sabe que a construção das ideias se dá pela divergência das próprias. Então, se eu concordar 100% com você, eu não tenho identidade própria. Então, nessa discordância intelectual, no campo das ideias, a gente tem um brainstorm muito grande, que a gente costuma muito falar isso, né? Então, isso foi retirado, porque a gente, lamentavelmente, não tem professores que saibam conduzir esse debate do ponto de vista neutro. Então, a gente pega disciplinas, Diogo, que você sabe que é inevitável a gente falar do aspecto político. A política vai estar em sala de aula, não tem como você falar. Você pega uma economia e mercado, que você é formado, você pega uma ética, né? Você pega ali, por exemplo, uma sociologia, uma filosofia, ou assuntos que divergem da globalização em si, a gente não tem como não passar pelo viés político. Eu lembro de uma vez que eu dando economia e mercado numa unidade, aí eu tive que mostrar todos os presidentes, né, e a sua proposta política econômica. Aí fui mostrando. Tinha uns, quando aparecia, a turma queria jogar a cadeira em mim. Tinha outro, quando aparecia, o pessoal queria quase que sair para agarrando a televisão em si. Mas eu tive que mostrar aquilo ali de uma forma isenta. Então, na sua opinião, meu amigo Diogo, essa neutralidade do professor em si, como é que ela pode se dar do ponto de vista de que você vai falar sobre economia, eu tenho que falar de capitalismo e socialismo, são os dois sistemas econômicos mais falados. Mas eu não posso puxar sardinha para nenhum. Como é que a gente trata essa neutralidade? Eu vejo assim, Abraão. Tem um autor que eu gosto, que eu leio muito os livros dele, que é Augusto Cury. E ele tem uma fala que ele diz o seguinte: ele não quer criar apenas cidadãos, ele quer formar formadores de opinião. Então, a gente deve, sim, falar sobre política em qualquer ambiente. A gente está falando de política aqui. Eu posso falar sobre política em casa, eu posso falar sobre política no meu ambiente de trabalho. O que eu não posso fazer é tomar um partido político e tentar empurrar a goela abaixo a minha opinião. É forçar as pessoas a terem a sua própria opinião.
Porque isso é o nosso grande objetivo. A gente precisa ser neutro, a gente precisa forçar as pessoas a pensarem. A gente precisa mostrar todas as vertentes para que elas possam identificar qual que elas se identifica mais. Por exemplo, tem uma frase de uma música de Nando Reis que fala o seguinte: cada pessoa é um indivíduo e as diferenças é que nos tornam iguais. Então a gente precisa entender o seguinte: a minha diferença contigo, a minha diferença com o CIE, mas a gente tem uma proposta de levar a sociedade a pensar e caminhar junto com uma proposta que venha de fato ser bom para todo mundo, sem idealizar nada, porque local de escola não é um local onde a gente vai idealizar, é um local onde a gente vai trocar conhecimento, trocar propostas, mas vai apresentar aquelas situações de modo que as pessoas ali vão entender de fato. Então, assim, é inevitável a gente não falar, a gente vai falar sim sobre política. O que eu discordo totalmente é de colegas, por exemplo, que vão militar em sala de aula. Aí isso realmente está totalmente fora de contexto, porque ali não é o local para isso. O local ali é para a gente passar de forma clara, de forma objetiva, apresentar aquilo que os alunos se identificam, mostrar qual regime que está sendo aplicado, qual regime que deu errado, para que a gente não possa voltar naquele tipo de situação. Mas eu vejo dessa forma, que você pode sim falar sobre, porém você não pode militar, você não pode tentar empurrar a sua ideologia para ninguém, porque ali não é local para isso. Até porque sala de aula, gente, tem espaço para a esquerda, para a direita, para centro, para cima, para baixo, para tudo quanto é lado tem espaço. A educação em si, como você bem falou, ela pertence, de fato, à primeira agência socializadora, que é a família. Exatamente. A primeira agência socializadora. É a família quem transfere para o indivíduo uma herança biológica, psicológica, sociológica, espiritual, tanto para o bem quanto para o mal. É a família. Quando esse papel é invertido e o Estado quer tomar conta disso aí, ele vai transformar a educação em doutrinação. É essa questão que a gente está tratando aqui, que sala de aula é um ambiente neutro de ideias pessoais. Você pode jogar o debate à vontade, né? Só tem cuidado para ninguém sair se matando dentro da sala. Mas a divergência é fundamental, até porque democracia, a divergência é fundamental. Por que eu não posso falar que eu não concordo com metodologias de Paulo Freire? Eu vou ser o quê? Estigmatizado por conta disso? Por que eu não posso falar que eu não concordo com o sócio-construtivismo, com essa visão de educação? Por que eu não posso falar que eu não concordo? Pode ter alguém que concorde, então você apresenta sua tese que eu apresento a minha. E essa divergência vai ser salutar para os dois lados, sem nenhum problema. Agora, como você bem colocou, essa questão de militar em sala de aula, né? Por exemplo, eu vi uma professora com alunos do antigo jardim, não, do antiga primeira série, antiga primeira ou segunda série. Ela estava simulando uma cabine de votação. Ela estava simulando, eu vi esse vídeo, uma cabine de votação. Só que nessa cabine de votação, todos os alunos da primeira série só tinham uma cédula para votar. Um único número. Apenas. Uma única coisa. Um símbolo de uma estrela aí, por aí. Já deu para entender, né? Igual tem na Coreia do Norte. Só tem Um partido. um partido, um candidato. Kim Jong-un ganha todas. O buchudinho lá é de lascar. Então, a sala cheia de meninos da primeira e segunda série, mas todos que vinham eram induzidos, é isso que a gente quer que você que está nos assistindo entenda, a doutrinação e a indução. Porque muitos daqueles alunos ali podem ter pais de pensamentos diferentes do que está sendo passado ali na sala. E isso vai de encontro totalmente à autoridade e à competência da família em educar. Então, todos eles iam com a mesma cédula, a foto do embuste e o número. E todos eram incentivados, motivados a votar daquela forma ali. Só tem um. A gente sabe que, se o nível de alunos que a gente trata já é influenciado, se em faculdades alunos são influenciados, imagina uma criança que não tem o senso de latência desenvolvido, né, que não sabe diferenciar sugestão de informação, recebe tudo como uma coisa só. Vai crescer o quê? Alguém achando que aquela ideia é absoluta e pronto. Prioritária. Dessa forma. É isso que acontece quando os pais jogam essa responsabilidade para o Estado. E aí, define aí, Ciei. Qual é essa diferença básica aí, educação política e doutrinação? Então, essa questão é bem interessante e espinhosa ao mesmo tempo, porque quem é que vai definir
se um professor em sala de aula deve doutrinar ou não. E em que esferas ele pode fazer isso ou não. Exemplo. Quando eu tenho uma escola privada ou uma universidade privada que tem um dono. Olha só. A propriedade privada é algo que foi extremamente importante. Eu diria que uma grande base da civilização. Tanto é que um autor do século XVIII, XIX, Frederic Bastiat, escreveu um livro chamado A Lei. E nesse livro, foi no século XIX, e ele fala que nós devemos defender os direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade privada. Certo? Tem um filósofo contratualista, depois eu vou lembrar o nome dele agora, era o que dizia que o homem era como se fosse uma tábua rasa. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Não era Rousseau, Sim. nem era Thomas Hobbes, era o outro. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Ele dizia também que a propriedade privada, de fato, era extremamente essencial para que a civilização pudesse prosperar. A propriedade privada ela é tão importante, mas tão importante, que os Estados Unidos, em sua Declaração de Independência, em 1776, final do século XVIII, disse o seguinte: todo homem tem direitos inalienáveis conferidos pelo Criador, quais sejam vida, liberdade, busca da felicidade. Veja, vida, liberdade, propriedade, busca da felicidade são direitos naturais. Então, quando você tem, por exemplo, um dono, eu tenho responsabilidade sobre aquela propriedade, eu assumo os riscos daquele negócio, eu assumo os riscos caso haja prejuízo, mas também eu vou ter bônus em cima daquilo ali, certo? É muito mais fácil, por exemplo, eu pegar um papel sujo de chocolate no chão da minha casa do que eu pegar um papel sujo de chocolate na calçada da rua. Por quê? Porque na calçada da rua não é de ninguém. Na verdade, é público, então não é de ninguém. Mas na minha casa eu pego. Por quê? A gente vai ter, naturalmente, zelo pelas coisas que são nossas. Então, se eu sou dono de uma escola ou de uma faculdade, eu devo determinar e estabelecer que tipo de educação eu vou dar para os meus alunos ali. Então, por exemplo, se a minha escola é cristã ou a minha universidade é cristã, por exemplo, como a Universidade Presbiteriana Mackenzie, eu vou dizer que os termos ali do ensino oferecido pela escola ou pela universidade, eles são lastreados na cosmovisão cristã. Sim. Certo? Se eu tenho uma outra universidade, uma outra escola, cuja ideia é diametralmente oposta ao cristianismo, entendeu? Você pode querer empurrar ali um Paulo Freire da vida, um outro autor nessa pegada aí socialista comunista. Agora, se o pai, que é responsável pela educação dos seus filhos, quiser colocar o filho naquela escola que vai ensinar Paulo Freire, socioconstrutivismo, etc. e tal, o pai já sabe antecipadamente que tipo de braço auxiliar ele está, na educação, ele está dando para o filho dele. É por conta e risco do pai. A pergunta é: nós devemos, enquanto cidadãos, lutar para que haja essa liberdade de escolha para as famílias? Diogo quer colocar a filha dele numa escola que ensina tradição islâmica, não é? Fulano Abraão quer colocar o seu filho, por exemplo, numa escola que tem um outro viés ideológico, entendeu? A questão é o Estado, até que ponto o Estado deve interferir na propriedade privada, entende? Sim. Então, assim, hoje, por exemplo, as escolas cristãs ainda têm um pouco de autonomia, de independência para poder ensinar alguma coisa nesse sentido. Não é? Eu sou cristão, eu quero que os meus filhos sejam ensinados nessa tradição intelectual. Acabou-se. Eu quero que o professor de ciências ensine para ele criação. Até porque eu acho que a criação
Inclusive, no aspecto científico, é muito mais sofisticada do que a evolução. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu quero que ele entenda como argumentar ou contra-argumentar o evolucionismo e todas as suas falhas metodológicas. Eu quero que ele também tenha acesso a isso, que ele conheça o outro lado e saiba como refutar. Agora, bora lá. A gente pode pensar assim, até que ponto o Estado pode interferir nisso? Será que a gente pode conceber que não apenas o nazismo é uma ideologia bárbara e que deve ser proibido em todas as instâncias, não é? Mas será que a gente pode, por exemplo, colocar nesse pacote o comunismo também, como a República Tcheca fez recentemente, de proibir Partido Comunista na República Tcheca? Para mim é louvável. Primeiro porque matou muito mais do que o nazismo. Se for em termos de comparação, o número matou muito mais. Todas as guerras também, né? Pelo menos 100 milhões de pessoas no mundo morreram por conta do comunismo. Não é porque o comunismo não é tão bombardeado como é o nazismo. Porque no comunismo não teve um tribunal para julgar como teve o tribunal de Nuremberg. Foi de Nuremberg? Não, Nuremberg não. Foi o de... Daqui a pouco também eu lembro o nome. Não, acho que foi no Nuremberg. Não. Foi, Nuremberg. Tribunal lá de Nuremberg, quando os crimes nazistas foram ali julgados. Não houve isso no comunismo. Entendeu? Então, assim, escola pública. A gente pode, por exemplo, entender que o Estado, conquanto seja laico, Sim. certo? Ou seja, ele não tem uma religião oficial, mas também ele não é ateu. Exato. Estado laico não é Estado ateu. Todos os personagens políticos, inclusive, têm a liberdade de professar a sua fé, liberdade de culto, liberdade religiosa. Inclusive, tem uma amiga, doutora Bárbara Barbosa, do Instituto Brasileiro de Direito Religioso, é a maior autoridade hoje nesse assunto aqui em Pernambuco. Inclusive, já fiz até podcast com ela. Então, assim, a gente pode, de repente, pensar quais ideologias poderiam ser banidas do currículo educacional. Sim. Eu acredito que está mais do que provado pela experiência humana, está mais do que confirmado pela experiência humana, que ideologias como o socialismo e o comunismo, eles não dão certo. Eles destroem o homem por dentro, destroem uma sociedade. Você não encontra uma experiência socialista no mundo que deu certo. Então, para mim, esse tipo de ensinamento com esse lastro não deveria, por exemplo, ser oferecido como certo dentro de uma escola pública. Minha visão. Certo? Eu tenho uma visão... eu me lembro que Marcel Van Hatten, deputado federal hoje, pelo Rio Grande do Sul, ele lançou Escola Sem Partido. Sim, Você sim, lembra disso, sim. né? Escola Sem Partido. Sim. Foi um debate, foi uma briga, aquela coisa toda. E aí eu entendo, porque assim... Que é uma coisa que já existe, né? Isso. A própria Constituição. Nenhum de nós, veja só, nenhum de nós, a gente consegue ser neutro. Veja, eu não sou neutro, você não é neutro, o Abraão não é neutro. Por quê? Porque a gente tem experiência de vida, a gente tem conhecimento angariado ao longo do tempo. A gente formou uma lente para enxergar a realidade. Todo mundo. Então, quando, por exemplo, eu tenho muita convicção de algumas verdades, é muito difícil, olha só, é muito difícil, por exemplo, eu como professor de economia, chegar para a minha plateia de alunos e colocar na mesma balança, veja a dificuldade, na mesma balança, como se eles fossem assim, como se fosse uma questão, eu também não estou dizendo que vocês sugeriram isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é muito difícil você colocar no mesmo nível da balança a escola austríaca de economia ou a escola de Chicago, em comparação à escola keynesiana de economia ou a marxista, por exemplo. Fora de Constituição. Como se você fosse ali escolher entre Santa Cruz e esporte, como se fosse uma preferência, um gosto, um capricho. Não, a gente está falando de verdade, pô. Não é preferência, não. A gente não está lidando com gostos, caprichos, não, como um time de futebol. A gente lida com verdades. E a verdade é, a economia de mercado logrou muito mais êxito do que uma economia planificada, Exato. que é a economia socialista. Exato. Então, Diogo, quando eu digo que regimes que adotaram economia de mercado deram certo, inevitavelmente eu estou dizendo que essa é melhor. Porque é o que a história mostrou. Então, eu acho, com a devida vênia, eu acho que o discurso poderia estar mais atrelado
a 2 pontos para terminar essa minha fala. O primeiro ponto é, ao invés da escola sem partido, por que não, e vocês tocaram nesse assunto aqui, escola com todos os partidos, para que as pessoas, por exemplo, que são capitalistas, defendem o livre mercado, Ludwig von Mises, Hayek, etc. e tal, não sejam hostilizadas nas universidades federais. Perfeito. Exato. Perfeito. Porque hoje o cara bota uma camisa de Ludwig von Mises, menos Marx, mais Mises, apanha. Bota uma camisa com a foto de Bolsonaro, apanha, leva cusparada na cara. Não é? Então, esse é o primeiro ponto. Escola com todos os partidos, para que haja essa pluralidade de ideias e as pessoas possam conviver com isso. Como lá em Jerusalém convive judeu, muçulmano e cristão em Jerusalém. Acontece isso e muito bem. E muito bem. O segundo ponto, para terminar, é o seguinte: pensar na função do Estado em relação à educação. A minha ideia é escola privada. Quem manda é o dono da escola. Ele que deveria fazer esse currículo. Rapaz, olha só. Eu queria botar no meu currículo, desde o fundamental, anos iniciais, que é do 1º ao 5º, ou do 6º ao 9º, que você não pagou, se livrou do 9º. Corri. Não é? Eu também me livrei de também. Colocar, por exemplo, eu quero colocar oratória, eu quero colocar empreendedorismo já no fundamental, entendeu? Planejamento financeiro. Planejamento financeiro. Eu quero colocar inteligência emocional. Eu quero que os meus alunos eles possam crescer com virtudes. Porque essa, no final das contas, é o propósito da educação. É fazer com que o aluno seja virtuoso. E só me lembrando, para vocês, qual é a universidade mais famosa do mundo? Assim, universidade mais Harvard, famosa... né? Harvard. Vocês já ouviram falar na declaração de missão da Universidade de Harvard, quando ela foi fundada pelos puritanos ingleses? Ela vai dizer assim, abre aspas, cada estudante deve ser simplesmente instruído e intensamente impelido a considerar corretamente que o propósito da vida e dos estudos é conhecer a Deus, conhecer a Jesus Cristo, que é a vida eterna. Fecha aspas. De uma universidade, né? Universidade de Harvard, a mais famosa do mundo. Declaração de missão dela pelos puritanos ingleses. O propósito da educação é fazer com que as pessoas conheçam a Deus, possam glorificar a Deus através do trabalho delas, do conhecimento que elas adquirem e possa beneficiar o semelhante. A gente está falando de uma universidade que é referência mundial. A maior Só vai aluno nota 9 para Harvard. A maior formadora de prêmios Nobel no mundo. Está falando de uma universidade que tem lastro nesse sentido, né? E essa disciplina, CIE, quando a gente ministra ela, Economia e Mercado, tem um outro lado da moeda, né? Que a gente entende, que é o seguinte: a total defasão da sociedade em conhecer os seus próprios meios, né? Porque não tem isso que você falou no ensino de base. Não tem. Eu ainda peguei religião. Ainda peguei cidadania, que tinha, né? OSPB. Educação Moral e Cívica. Exato. Foi tirado do currículo, né? Foi tirado. E, recentemente, o novo currículo do MEC, eu vi alunos reclamando e questionando absurdamente, porque tiraram matérias básicas desse currículo para inovar com outras coisas. Teve até uma proposta legal que eu achei interessante, eu até participei, né, em um colégio, quando eu ministrei, que são as eletivas, né? Que o aluno ali no final do médio, ele tem a possibilidade de cursar disciplinas que são formadoras de possíveis carreiras no futuro. Isso é bacana, isso é uma proposta louvável. Sim. E que faz com que esses alunos cheguem no nível técnico ou superior com pelo menos ali um conceito formado. Porque a gente pega alunos que você pergunta por que você escolheu a administração. Não sei, essa semana mesmo estava fazendo uma inaugural com uma turma de ADM, por que você escolheu a ADM? Não sei não, meu pai mandou vir para cá. A resposta que eu ouvi. Meu pai mandou vir para cá e se eu não visse eu ia apanhar, então eu preferi vir. Mas assim, totalmente alienado desse contexto. Alunos que saem de 8, 9, 10 anos, né? Uma década praticamente, dentro do ensino
nosso aqui que não sabe fazer uma subtração direito, uma equação direito, uma multiplicação direito, que dirá você ter o senso crítico de analisar temas sensíveis na sociedade e ter a sua formação ali estabilizada. Teve uma professora que ela fez um debate muito sensível, né? Que é sobre a questão do aborto numa turma de enfermagem. Achei muito legal a ideia e a condução dela nesse sentido. Interessante. Né? Ela estava tratando de história da enfermagem e legislação, então ela reuniu a turma e deixou que fosse aberto ao debate as questões voltadas ao aborto. E como turmas de enfermagem majoritariamente são formadas por mulheres, né, ninguém melhor do que elas para tratar desse assunto. Foi um debate proveitoso? Foi proveitoso. Teve prós e contras? Teve prós e contras. Mas a pessoa dela foi só o quê? Mediar. Ela nem disse que era a favor, nem disse que era contra. Ela simplesmente fez a mediação do debate. Eu achei bacana pra caramba. Legal. Porque o pessoal saiu falando do que achava, falando do que pensava, teve o contraditório, teve quem defendesse, teve quem não defendesse, por X, Y, Z causas por aí, e todo mundo saiu dali com a consciência de que é possível você ter espaço para falar. Como você falou, se você botar uma camisa Bolsonaro, ou de Miss, ou de qualquer outra questão relacionada à abertura de mercado ou visão ampla, você é hostilizado. Isso aí é inevitável. Se você disser que não concorda com Paulo Freire, você é hostilizado. Por que eu não posso concordar? O seu demônio. Por que eu não posso concordar? Se a gente vê uma metodologia que há anos não funciona. Então, eu tenho o direito de dizer não concordo, não vou por esse lado aí. Eu não acho que deveria ser dessa forma. Principalmente depois do lançamento daquele livro, né? A Pedagogia do Oprimido. Onde você coloca o aluno como oprimido, a sociedade como opressor, né? E o aluno tem que ter um perfil ali de revolucionário. Uma leitura de Marx na educação. Ele precisa se revolucionar, se revoltar contra a sociedade que o oprime. Entre eles, né? E quem o faz isso por meio do incentivo é o professor. Então, ele tem que ser um revoltado. É a guerra de classes na educação. Revoltado. Tem um autor, que eu esqueci o nome dele, agora esqueci o nome dele, que ele faz... O livro dele é uma dedicatória ao próprio Lúcifer. Eu esqueci o nome desse autor. Né? Se aparecer na minha cabeça aqui, eu venho. Onde ele fala que é louvável porque Lúcifer foi o primeiro revolucionário da história, por não aceitar, a se sujeitar ao regime que era colocado por Deus na época. Então, é louvável que Lúcifer tenha sido o primeiro revolucionário. Um livro desse dentro de um ambiente escolar. Agora eu esqueci o nome desse elemento aí. Mas ele faz, além de fazer uma heresia absurda, teologicamente falando, né, ele ainda traz essa comparação para dentro da sala de aula. Aí, todo esse compêndio doutrinário na cabeça desses meninos vai formar o quê? Militante, gente. Essa que é a verdade. Entre numa universidade pública hoje para você, entre na USP para você ver como é que é. Tudo pintado, tudo pichado. Você não tem senso de ambiente de educação, é tudo pichado. Já teve reportagem sobre isso de estudantes que entram em determinados cursos, aí bota a foto dela antes de entrar e depois bota a foto dela quando ela está na faculdade. É outro ser. Isso aí que Abraão falou é muito interessante, porque, veja só, isso aí, essa desordem... Totalmente. Ela reflete justamente a desordem interior da alma. A gente pergunta o que está acontecendo. Repercute no ambiente externo. É justamente isso. Eu estou falando aqui, inclusive, de um princípio do conservadorismo, não é? do Russell Kirk, etc., aquele pessoal lá. E aí eles falam, o conservador é aquele que preza para... Ele tenta refrear suas paixões humanas, tenta trazer ordem interior à sua alma, porque ele sabe, se ele não fizer isso, essa desordem, caso ele dê vazão a uma desordem interior, isso vai ser tensionado na vida material, na vida real, a vida externa fora. Então é justamente isso, esse ambiente pichado, aquela coisa assim degradante, reflete justamente essa pobreza de alma hoje dos alunos que foram destruídos pela ideologia. Porque quando a gente pega o conceito de sala de aula, e a gente já falou isso aqui várias vezes, né, Diogo? A sala de aula ela tem que ser um ambiente sem peso. Sem peso. Ela tem que ser um ambiente leve e ela tem que ser um ambiente propício às ideias, desenvolvimento e aprendizagem. Então, jamais o professor cabe causar um peso naquela sala de aula ali, seja por qualquer motivo. A gente já tratou disso aqui. Né? Então, o próprio ambiente escolar deve refletir isso. A gente lembra da época de escola da gente, pô. O que era pintado nas paredes era o Coelhinho da Páscoa, eram questões mais lúdicas que revelavam e levavam ali aquele povo ali, a criança em si, a ser criança.
a ser realmente o que ela tem que ser naquela faixa etária. Aí o que a gente observa? Modelos de ensino. Modelos de ensino. Você observa o modelo brasileiro. A gente é professor, a gente sabe disso. O que é que os alunos mais querem? Ponto. Facilidade. Porque isso já vem lá do regime público. Então, você... Inclusive, eu soltei uma matéria lá no meu site, lá, depois você acessa, viu, professorabraão.com, onde, no Rio de Janeiro, né, escolas vão passar de ano alunos que tenham reprovado em até 4 ou 5 matérias, para fazer depois. Como é que você empurra um aluno de um período para o outro, se ele ficou pendente em 5 disciplinas? Ah, mas ele tem até o 3º trimestre, até o final do 1º trimestre, para poder fazer aquela. Vamos lá, se ele teve um ano, não passou em 5, que dirá em 3 meses que ele tem as 5 que não passou, mas a que ele tem que estudar. Isso vai funcionar? De jeito nenhum. Isso não vai funcionar. Não tem como não. Aí, para você aí, como é que você observa esse modelo de ensino, essa forma de ensino? E aí, depois que você responder, eu tenho um exemplo prático para dar de países, né? Por que a gente não pode olhar para outros modelos de ensino? Antes de responder essa pergunta, eu queria pegar uma coisa que você falou, que Cia também falou. Quando, muitas vezes, a gente está querendo transferir uma responsabilidade que é nossa para o Estado e para a escola, e assim vai. O bom do debate, o bom da divergência, é porque, quando acontece, todo mundo cresce com isso. Porque a gente ouvir o contrário faz a gente refletir se, de fato, aquela minha ideia ela está correta ou não. A gente vinha no carro agora, eu e Pamela, e a gente estava justamente conversando sobre política. E a gente tem pensamentos de política totalmente diferentes. São pai e filho, tá? Só pode deixar claro para vocês. É minha filha. É pai e filha, viu? Só para deixar claro. Mas a gente vinha divergindo da opinião do outro. Mas, assim, o ambiente escolar, o ambiente familiar, deve ser um ambiente onde você abre espaço para ouvir o outro. E isso não quer dizer que vai tornar a gente inimigo porque eu discordo de você. Exatamente. Vai ser um ambiente onde você vai mostrar o seu ponto de vista, que porventura pode estar certo. Por que não? Então, essa questão, essa responsabilidade, você deve criar os seus filhos para que eles possam ter o senso crítico de poder ter uma opinião formada sobre determinado assunto. O que não é diferente para a sala de aula também. Eu vou apresentar na sala de aula, eu vou desenvolver o aluno para que ele simplesmente não aprenda somente aquela situação, mas que ele possa se transformar em um cidadão muito melhor. Que ele possa se transformar num cidadão que ele possa questionar. Porque o modelo de ensino, como você bem colocou aqui, e eu vou falar com toda humildade do mundo, mas é um modelo de ensino onde ele quer que a população cada vez mais seja burra. Porque quando vocês incentivam um aluno, por exemplo, com esse exemplo que você passou, onde ele reprova 3 disciplinas, mas ele vai ter ele vai galgar mais na frente e vai fazer essa balbúrdia, essa bagunça, e não está incentivando ele a ter posicionamento nenhum. Está simplesmente incentivando ele com as facilidades que a gente pode até dizer assim, é o famoso jeitinho brasileiro, onde você sempre vai buscar vantagem em alguma coisa e aí você não vai desenvolver caráter crítico nenhum desse cidadão. Então, assim, o modelo de ensino que a gente tem hoje, que principalmente o Estado ele fornece, é para que não forme questionadores. Porque na medida que você é um questionador, na medida que você conhece, na medida que você vai divergir sobre alguma coisa, você vai se transformar ali simplesmente numa pessoa doutrinada que vai achar que tudo aquilo ali é bom. É como a gente fala, a gente já conversou sobre em algumas situações. Um país bom de se viver não é aquele país que dá um auxílio para manter de forma vitalício um cidadão. O país bom de se viver é aquele que capacita pessoas, que forma cidadão, que dá condição dele montar o negócio dele ser um empreendedor, dele ocupar uma posição dentro de uma empresa que ele vai conseguir sustentar e dar o melhor para a sua família. Então, é isso que a gente tem que ter no ensino. O ensino onde você vai formar
cidadão a ter um senso crítico, onde ele possa verificar uma informação, onde ele verifique aquela fonte, onde ele se posicione, onde ele veja, onde você tem a voz de falar. Porque de que adianta? A gente está na sala de aula onde o aluno não tem voz de falar. De que adianta você estar na sua família, estar na tua casa e os seus filhos não ter voz porque você é autoritário e você não sabe discordar de outras pessoas. Então a gente tem que promover, dentro do ambiente de sala de aula, o ambiente onde você possa estimular justamente o debate, porque são debates que fazem o cidadão crescer. Eu posso só falar uma coisa sobre o modelo? Deve. O nosso modelo de educação hoje é um modelo ainda muito inspirado na questão industrial. A gente lembra que ali no final do século XVIII, início do século XIX, quando o pessoal estava saindo da zona rural, dos campos, para as cidades por conta do advento das indústrias, etc., período da Revolução Industrial ali. Isso. Então, a educação era muito voltada para formar cidadãos que pudessem trabalhar dentro de indústria. Apenas isso. Exatamente. Modelo então, mecanicista. hoje, esse modelo mecanicista, tomando emprestado a palavra de Abraão, é muito usado ainda na educação atual. Você vê as filas, as campainhas, aqueles horários, não é? Marcados por essas campainhas, aquela coisa, aquela estrutura muito engessada. Então, a gente recebe, os nossos filhos, aliás, recebem hoje uma carga, por exemplo, de informações que, na verdade, eles nunca na vida irão usar aquilo ali para nada. Eu, por exemplo, não quero saber sobre cada etapa do processo de reprodução das samambaias. Eu nem me lembro o que minha professora de literatura falou sobre o parnasianismo, entendeu? E o pior, os alunos, desde cedo, não têm a liberdade de escolher, em função de suas vocações naturais, daquilo que elas foram chamadas para fazer, entendeu? O que é que elas já podem trilhar, já no fundamental ali, pegando para o médio, entendeu? Para que ela possa usar aquele conhecimento de acordo com as suas vocações, aptidões, para que elas possam não apenas ter um diploma, não é? E achar que com o diploma ela vai ter um emprego muito bom. Não. Na verdade, a educação não é um fim em si mesmo. Educação não dignifica como um fim em si mesmo. O que dignifica é justamente o trabalho e a geração de valor. Mas isso só acontece porque a educação atua como um meio para isso. Entendeu? Então, a gente perde muito tempo, as nossas crianças recebem desde muito cedo muitas informações que elas não vão utilizar para absolutamente nada. E outra coisa, 65% das crianças que hoje estão na escola vão trabalhar em empregos que sequer foram criados ainda. Sequer foram criados ainda. Eis a IA, né? Exatamente. Está aí a inteligência artificial. Quantos empregos... Olha só, Abraão e Diogo. Quantos empregos novos foram criados nos últimos 10 anos? Que a gente nem imaginava, Diogo. Eu vejo meu filho hoje, eu tenho um filho de 20 anos, o meu mais velho, ele hoje tem uma empresa de automação de processo com inteligência artificial. Caramba, eu nunca ia imaginar que o meu filho seria dono de uma empresa de automação de processo usando inteligência artificial. Uma startup. Isso é algo inimaginável. Eu não pensaria jamais isso há 10 anos. Quando eu vi aquele pivete de 10 anos, eu digo, tem 20. Entendeu? Então, esse modelo nosso, de fato, ele, usando as palavras do professor Alex Catarino, ele vai dizer que escolas hoje são verdadeiras máquinas de moer crianças. Não é? Deveriam estar aprendendo coisas muito mais úteis, não é? De maneira que elas pudessem ser virtuosas e, desde cedo,
usar essa virtude para gerar valor para os outros. E não achar que, com o diploma agora, né, passei no ensino médio, agora eu vou entrar na faculdade. Aí na faculdade, quando não tiver o diploma, eu vou ter um bom emprego. Não, necessariamente. Eu conheço um monte de gente aí que tem até 2 formações, 2 graduações e não conseguiu emplacar. Né? Nada contra motorista de Uber, de jeito nenhum, mas o cara fez administração, aí, às vezes fez ciências contábeis, fez não sei o quê, fez enfermagem, e está trabalhando como motorista de Uber. Por quê? Entendeu? Porque se perdeu nesse processo. A educação, na verdade, hoje, do jeito que ela é estabelecida, ela permite essas distorções. A gente precisa, de fato, questionar esse modelo. Entendeu? Por que os alunos hoje, no homeschooling, muitos pais hoje, por conta da doutrinação ideológica... Que não foi permitido no Brasil, né? Não foi permitido no Brasil. Por que muitas famílias homeschooling hoje têm filhos brilhantes, mentes brilhantes? Eu conheço pelo menos umas 10 famílias homeschooling aqui, eu conheço, e os filhos desses pais, eles são simplesmente brilhantes, empreendedores natos desde a adolescência. Só para deixar claro, se o homeschooling, para quem está assistindo aí, é o ensino em casa. O ensino em casa, o ensino domiciliar. Eu li a proposta inteira. O pessoal acha que o homeschooling é colocar, agora vai ser de casa. Você tem uma série de requisitos que tem que ser seguidos para que o filho ou aquela pessoa em si estude em casa. E mesmo famílias seguindo aquilo tudo, não foi aprovado. Veja que coisa, tirando dos pais, que são os responsáveis diretos pela educação, essa possibilidade. E outro detalhe, para terminar só a questão do modelo, é o seguinte: no Brasil, existe uma cultura, uma mentalidade anticapitalista, que é até tema do livro do economista Ludwig von Mises. Então, veja bem, meu pai, por exemplo, Diogo, meu pai me criou para que eu pudesse ser funcionário público. Passar no concurso, Passar né? no Estabilidade. Concurso. Mas por quê? Pergunta meu pai, por quê? Com o devido respeito que eu tenho a ele. Porque um funcionário público, regra geral, ele pode se dar o luxo de ser ineficiente, ganhar razoavelmente bem e trabalhar pouco. Porque muitas pessoas hoje pensam em concurso público por conta disso. Eu posso me dar o luxo de faltar segunda-feira, faltar até sexta-feira, vou ganhar razoavelmente bem, não preciso ali tá cumprindo aquelas metas, indicadores tal, então eu dou vazão ali à minha preguiça, ao meu relaxamento. Quando, na verdade, a gente deveria ser criado numa mentalidade empreendedora. Exato. Ou seja, eu pego um material, pego uma matéria-prima, uso o meu conhecimento, transformo aquilo ali e beneficio o próximo. Até porque eu não sou autossuficiente em tudo, velho. Eu não produzo minha camisa, eu não produzo meu sapato. Meu irmão, quando eu olho para isso, para essa minha condição, caramba, eu sou um Zé Ninguém. Porque eu não sei produzir meu combustível, eu não sei cortar meu cabelo, eu não sei fazer a pasta de dente que eu escovo meus dentes. Eu não sei fazer um monte de coisa. A gente foi criado para depender um do outro. Graças a Deus por isso. Eu dependo de você, você depende de mim, vice-versa aqui. Então, a gente vai se ajudando nesse processo. Eu entrego a ele aquilo que eu sei fazer de melhor e ele também entrega a mim aquilo que ele sabe fazer de melhor. Essa é a beleza da coisa. E existe uma cultura aqui da autossuficiência. Né? Exato. Que se espalha até no nível de nações. Não, nós precisamos ser autossuficientes em tudo. O Chile está pouco se importando com isso. Não tem uma montadora de carro lá no Chile. Vai lá no Chile, chega lá, olha para os carros lá no Chile, não tem uma montadora. Os carros são infinitamente melhores do que os carros daqui do Brasil e muito mais baratos. Por quê? Porque eles pensam assim, eu vou exportar lã, eu vou exportar algodão, eu vou exportar vinho, eu vou exportar peixe. E lá o pessoal exporta para mim porque eu não carro. tenho. Eu importo de lá para cá carro. É isso. É muita coisa de o que está errado nesse país na área da educação. A começar da mentalidade. Por isso que iniciativas como essa que vocês estão fazendo, podcast Voz da Lousa, ajuda demais a mudar a mentalidade da nossa cultura aqui. A Venezuela, nos anos 2000, era autossuficiente em petróleo, né? Não deu em nada, né? A gente sabe que não deu em nada. Riquíssimo em petróleo. Riquíssimo. É aquele negócio, onde o socialismo... Se o socialismo chegar no deserto, a areia vai faltar. Agora, o difícil é você fazer o pessoal entender isso aí. Nessa questão de modelo, a gente tem um exemplo muito simples. A Suécia. Sim. Ela retirou das escolas tablets, computadores. E está fazendo o pessoal voltar a calcular na mão
e aquilo que é natural a todo ser humano, a escrita. Você tem o mesmo perfil que eu em sala de aula, né? A gente fecha a quadra escrevendo. Porque à medida que você escreve, você vai memorizando. Rapaz, eu vou falar, vou falar, não vou deixar passar, não. É uma vergonha a gente ter hoje professores que fazem prova exclusivamente pelo chat GPT. É um absurdo. Diga aí. Se você, enquanto professor, não se dá a capacidade de separar um tempo para estudar e selecionar questões, como é que você pode pensar no desenvolvimento do seu aluno? Se você chega lá no chat GPT e fala assim, me dá 10 questões sobre matemática financeira. Aí o chat GPT dá 10 questões. Você não se dá... Porque na minha época, eu tive um professor, o professor Jerônimo, de matemática. Elielso, velho buchudo, barrigudo, bigodudo, mas era o cão na matemática. Toda vez que eu chegava, ele já tinha um capacete aqui de careca, de tanto cálculo na cabeça dele, né? Mas ele estava com uma mesa dessa, espalhada. Ele era professor de preparatório militar. Ele estava espalhado com livros. Fazendo o quê? Lista de exercício. E aí você veja como é que um professor inspira. Hoje eu sou professor e a minha mesa é repleta de livros, eu fazendo questões. Você pegou meu material. Mandei meu material para ele. Depois eu cobro royalties. Você viu. Mas é lamentável hoje a turma ChatGPT, quero 10 questões sobre história da enfermagem. Como é que um professor não tem a capacidade de separar um tempo para estudar e preparar uma ficha de exercício para o seu aluno? Se ele que é líder não faz isso, como é que ele pode esperar o seu aluno ser diferente dele? Então, a Suécia adotou isso. Tira a calculadora, tira a tablet, vai tudo na mão. É Ótimo. tudo na mão. Excelente. Tudo na mão. Vocês agora vão copiar, tem esse negócio de digitar mais não, porque eles começaram a perceber que a qualidade de questões voltadas a desenvolvimento cognitivo, escrita, né, oratória, questões de postura, os alunos começaram a cair depois que eles implantaram essa tecnologia exacerbada. Isso. Onde os alunos digitam tudo que está vendo na lousa, né, calculam tudo pelo celular, não forçam mais a cabeça a fazer nada. Antigamente a gente tomava tabuada. Isso. Tomava vocabulário. Você sabe, a gente pergunta na sala 7 vezes 7, o aluno não sabe. Hoje não sabe, não. O aluno não sabe. Então, tem alguma coisa... E deve ser questionado esse modelo de ensino, sim. Isso aí não é demagogia nem demérito algum. É a forma da gente trazer uma mentalidade mais crítica para a população. Isso. E essa é uma das propostas do nosso podcast, Vozes da Lousa. É trazer essa educação de forma prática e direta. Aí a gente vai aprender com quem? Se não for com países como Suécia, como os próprios Estados Unidos, Canadá, que tem uma... Japão, por exemplo... Coreia do Sul. Israel. Aí também, voltando àquela questão da família, né? Eu passei por isso. Quando você reprovava em uma disciplina, né, a mãe já chegava em casa esperando você com uma sandalhada, né? Israel, quando um aluno, um filho de um judeu reprova, a mãe diz para ele assim, é porque a escola não entendeu você, meu querido. Você está tão acima deles que a escola não entendeu. Você se adequa mais um pouco que você consegue chegar lá. Mas peraí, então quer dizer que eu estou validando a reprovação? Não, é aquilo que a gente estava conversando de manhã. Reforço negativo não funciona. Então, não tem palavra de desmotivação no modelo educacional de Israel. Não existe essa palavra. As mães hoje vêm xingando da esquina. Seu burro, você não estuda, só faz isso aqui. Reforço negativo não adianta. Então, a gente tem o Japão, tem o próprio Israel, referência em tecnologia, Estados Unidos, Canadá, Suécia. Para quem que o Brasil está olhando? Para que modelo de educação a gente está olhando? Para o modelo de educação que dá facilidade e o aluno termina com diploma e não sabe nada. Mas aí eu concordo com o Diogo, realmente. Não existe hoje, partindo do nosso Estado, o interesse que as nossas crianças, os nossos juvenis, sejam de fato, consigam viver de acordo com as suas consciências, sabe? Eu acho que há um processo, de fato, de emburrecimento programado. É isso aí. Partindo do Estado. É isso sabe? aí. Porque é mais difícil manipular esse tipo de gente. E dessa questão, partindo já para o final aqui, meu querido Diogo, a gente que é de sala de aula, né? E a gente, CIEI, professor também, e a gente sabe que aluno tem vários perfis, culturas diferentes, famílias diferentes, né? E como é que a gente pode formar esse cidadão com um senso mais crítico? E deixa eu deixar bem claro aqui, eu não estou usando o princípio crítico de Paulo Freire, tá? Não tem nada a ver com isso aqui. Eu estou falando
que a nossa passagem por cada disciplina deixe um legado de que aquele aluno, tudo que ele receber, ele possa duvidar, criticar e determinar. Como é que a gente pode trabalhar nisso aí? Ô, Abraão, Chegando aqui na parte final já. já chegando à parte final e respondendo essa pergunta, vou tentar ser o mais breve possível. Eu não vou nunca, dentro de uma sala de aula, facilitar a vida do aluno. Essa não é a ideia. Não é eu entregar um conteúdo mastigado para ele, para que ele simplesmente receba aquilo ali e deixa dela goela abaixo e está resolvido. Não. Eu quero que ele pense, eu quero que ele reflita, eu quero que ele pense se aquela situação pode ser melhorada ou não. E a gente falou aqui em diversos países que a gente deveria estar olhando como modelo de educação. E lá atrás, os japoneses, eles nos ensinam muito bem isso. Quando você observa que, na Segunda Guerra Mundial, quando teve a destruição de Hiroshima e Nagasaki, mas rapidamente o Japão voltou a estar figurando entre as 10 maiores economias do mundo. Por quê? Porque eles focaram em educação, focaram em tecnologia, focaram em saúde. E aí ele promoveu o povo a junto crescer. E tem uma coisa que eu costumo falar muito em sala de aula. Uma coisa que a gente preza, que é a chamada melhoria contínua. Uma coisa que já está dizendo, se eu entrar numa sala de aula, se o meu aluno entra numa sala de aula e ele sai do mesmo jeito que entrou, a minha missão não foi cumprida ali. Eu tenho que formar de modo que ele pense e que ele entenda que todos nós estamos em constante evolução e a gente pode sim melhorar a cada dia. E é isso que eu quero que eles façam. Eu quero desenvolver neles um senso crítico, um senso que ele possa julgar exatamente, poxa, será que qual é o tipo de produção que vai funcionar para o meu negócio? Produção puxada? É a produção empurrada? Por que eu tenho que agir assim? Eu quero que eles entendam todos os porquês da situação para que eles possam, então, aplicar ali no dia a dia deles. Então, assim, eu quero formar cidadãos melhores, profissionais melhores, sobretudo pessoas que tenham senso crítico. E esse é o grande objetivo. Perfeito, perfeito. Meu povo, estamos chegando aqui na reta final, aos agradecimentos. Ciei, meu querido, muito obrigado. O tempo voa, né? Mas se você aí que está assistindo aí quiser a versão 2.0 desse podcast, só você comentar aí 2.0, que a gente faz a Educação em Política 2.0, com a continuidade do nosso querido Ciei aqui com a gente. Ô, Abraão, eu posso contar um segredo bem rapidinho, Diga 30 aí, segundos. diga aí. Eu fui chamado por uma faculdade para ser professor de economia. Aí eu cheguei para a coordenadora e disse assim, vocês têm aí uma ementa, alguma coisa aí? Ela disse, não, tem não, se quiser pode fazer uma. Aí eu disse, que coisa boa. Beleza, aí eu cheguei na faculdade lá, só tinha professor de esquerda. Eu disse, rapaz, esses alunos já devem ter ouvido tanta asneira já aqui, tanta doutrinação aqui nessa faculdade. Aí eu, sabe uma coisa, montei um curso de economia para eles, de escola austríaca. Foi escola austríaca na veia, de cabo a rabo. Pode dizer que eu doutrinei lá, mas eu, pelo menos, aqueles alunos ali, de tanto que ouviram ideologias não é progressistas, eu disse, pô, agora pelo menos eles vão ouvir O outro lado. O outro lado. Tiveram a chance de fazer isso comigo. E aí eu montei essa ementa, dei a aula, e, inclusive essa foi a minha primeira experiência lá de aula de faculdade, e eu fui abençoado por essa turma, inclusive, quinto período da administração, quando eles se formaram, me chamaram para ser até o professor homenageado na formatura deles. A divergência gera o crescimento. Né? Agradeço aí, importante. Abraão, o convite. Diogo, mais uma vez, obrigado a todos também que nos assistiram aí e até a próxima, se Deus quiser. Então, se você quiser aí o Economia e Política na 2.0, comente aí embaixo 2.0 que a gente faz a sequência. Tinha muita coisa aqui. Se ficar, vai até amanhã de manhã, meu filho. A gente não sai daqui hoje. Diogo, meu querido, suas considerações finais. Abraão, obrigado aí mais uma vez pela parceria. Ciei Rodrigues, meu eterno inimigo de Algoz. tatame, meu algoz. Foi uma honra ter você aqui. E como o Abraão falou, querendo o segundo, estamos juntos. E já programado, né, Abraão?
abril, segundo sábado de abril, estaremos aí voltando novamente com essa pegada aí de forma clara, objetiva, divertida, sobretudo, para que a gente possa estar crescendo todo mundo junto. Show. Para você que está nos acompanhando, falamos aqui diretamente do Barra Estúdio. Você que deseja aí também ter um projeto como esse, né? Procura lá no Instagram, Barra Estúdios, né? Entre em contato, você vai ter o retorno, assim como nós tivemos, de ter um local estruturado, um local totalmente organizado, com tecnologia de ponta, para gravar aí o teu projeto e você também desenvolver aí a tua ideia. Então, Vozes da Lousa, diretamente do Barra Estúdios, para vocês. Até a próxima, se Deus quiser, até abril. Tchau, tchau, gente. Valeu, Tamo junto. pessoal.